Se você assistiu a reportagem no Fantástico no último domingo sobre a atuação do ICMBio na estação ecológica da Serra do Cachimbo, Santuário Ecológico na Amazônia. Esta é a reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará, criada em 2005 para proteger centenas de mananciais que abastecem os rios Xingu e Tapajós, que resultou na remoção de 2.000 cabeças de gado ilegais que estavam sendo criadas dentro daquela estação. Os 2.300 bois apreendidos aqui também serão levados para frigoríficos, mas a carne terá outro destino. Será doada para aldeias indígenas, escolas públicas e outras instituições. Talvez tenha saído otimista com a situação atual do Brasil. Em primeiro lugar, aliviado com o fim do governo Bolsonaro, que foi um verdadeiro desastre, e nesse caso a sensação se justifica. Foi aqui nessa região que aconteceu o chamado Dia do Fogo, como ficou conhecida a articulação criminosa de grileiros que provocaram incêndios na Amazônia em agosto de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, ampliando as fronteiras do gado ilegal na Amazônia. E, por outro lado, relativamente tranquilo, com a ideia de que o novo governo está agindo de forma satisfatória para combater o crime ambiental. O Fantástico acompanhou uma operação do ICMBio para apreender e retirar o gado da área de proteção ambiental. E nesse caso, a sensação não se justifica, porque é importante que se destaque que foram removidas apenas 2.000 de um total de 100.000 cabeças de gado que estavam sendo criadas ilegalmente dentro daquela reserva ecológica. Ou seja, 2% da tarefa fundamental foi atingida. O ICMBio estima que hoje há 100.000 cabeças de gado ilegal dentro da reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. Outra coisa é que você pode também ter ficado satisfeito com a qualidade da cobertura jornalística da Globo. A gente está pousando agora numa área aqui da reserva biológica que tem curral, tem casa, tem gente morando aqui dentro. E feliz de ter uma emissora que está nos ajudando a atingir esse objetivo de compatibilizar as necessidades de preservação ambiental com o desenvolvimento econômico do país, com o florescimento do agro correto que respeita as leis. Agro, a indústria e riqueza do Brasil. Boi é cultura, é boi de reis, boi bumbá, boi de mamão. Boi é festa, boi é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Aqui a parte da humilhação do pobre, que não pode faltar em nenhum programa de entretenimento da classe média. Bom dia. A gente tem uma notificação para ti, seu Genei, por caça aqui dentro da reserva biológica. Eu? Tu mesmo. Senhor Jacu, anta, tatu e um porcão no mato. Essa parte da caça é ridícula. O cara tá cuidando de uma fazenda com não sei quantas 1.000 cabeças de gado lá dentro. Ele não podia nem estar lá dentro. E a moça vem me falar, olha, você matou 2 tatus e um porco do mato. Isso é pra quê? Isso é pra detonar o IBAMA, né? É pra alimentar aquele tipo de teoria da conspiração, de que o IBAMA tá lá só pra prejudicar o cara que queria dar uma carne de tatu pro filho. É como se um bandido invadisse um banco e alguém fosse falar, olha, você tá entrando com o pé sujo aí. Totalmente insignificante. Mas é aquela coisa, né? Tá ali, é o momento de humilhação do caseiro ali da fazenda. Algenei é funcionário da fazenda, que pertence a Sandra de Oliveira Silva, subprefeita de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, no Pará. Por que a Globo não botou a câmera na cara da subprefeita, botou só uma foto? Vai atrás dela, tem Globo aqui em Altamira. Manda o jornalista atrás dela, ou então ali na porta da casa dela. E quem é essa pessoa aí do lado? Quem é de Altamira conhece, né? Essas bochechinhas são inconfundíveis. Grande político da região. Eu acho importante não apenas observar detalhes da reportagem do Fantástico, mas também comparar um outro produto do Grupo Globo
que foi um episódio do podcast O Assunto, publicado na segunda-feira dessa semana. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o caminho do gado ilegal que sai da Amazônia. Meu convidado é Vitor Ferreira, repórter da TV Globo e da Globo News. Segunda-feira, 31 de julho. Essa sensação também é equivocada. Na verdade, a Globo ela passa através da reportagem uma ideia de que o Estado é incapaz de cuidar da região amazônica. Você está me dando a impressão aqui que o Estado brasileiro não tem estrutura para dar conta desse tipo de crime. Ou tem e precisa só prestar mais atenção, colocar essas áreas, a proteção dessas áreas como prioridade absoluta? Que diagnóstico você faz em relação ao combate a esse tipo de crime? Você não tem homens suficiente para patrulhar toda essa região. E nunca vai ter. Por mais que se invista, é muito grande, é continental. Isso é a maior bobagem. Dizer que você não tem gente suficiente para patrulhar e nunca vai ter porque é muito grande, é continental. Sim, é continental, mas temos milhões de pessoas vivendo na região amazônica e precisando de emprego e o mundo inteiro é disposto a ajudar a financiar a preservação da região amazônica. Então, é perfeitamente possível você colocar pessoas em postos de vigilância ao longo dessas áreas ocupadas, pessoas que além de vigiar, também vão trabalhar na recuperação daquelas áreas degradadas. Você faz uma operação do lado A, os caras correm para o lado B. Não, é uma coisa impossível de você fiscalizar par e passo ali, de ter gente sempre dentro de todas as reservas. Você faz uma operação no lado A, ele corre para o lado B. É impossível ter gente em todas essas reservas. Bobagem, que mentira. Se você faz uma operação no lado A e ele corre para o lado B, você precisa ter uma base de vigilância em A e outra base de vigilância em B. Aí fala, não, tudo bem, o IBAMA, esse ICMBio não tem pessoal ainda qualificado para isso. Não tem gente concursada, não tem pessoal suficiente. Então vamos contratar, vamos aumentar em 10, em 20, em 30 vezes o número de funcionários do ICMBio. Gente precisando trabalhar, tem. Agora dizer que é impossível, não é impossível. Olha só, essa casinha aí já pode servir de base para alguém morar. Em vez de tacar fogo na casinha, bota alguém para morar aí, para vigiar a área. Enquanto ele vai vigiando, ele vai plantando umas mudas, ajudando a recuperar a floresta. Essa é a única forma de evitar a volta dos invasores. Qual é a justificativa para essa propaganda, para essa campanha para desacreditar a capacidade potencial, não estou falando da capacidade atual, da capacidade potencial do Estado de cuidar de suas terras públicas, né? Eles dizem que não tem capacidade, nem nunca vai ter, porque são áreas gigantescas. Qual é o objetivo? É jogar a solução para o seu grande Deus, o grande Deus do neoliberalismo. Isso é uma coisa que o próprio mercado pode incentivar. E que o mercado, né? Então é uma ideia liberal, neoliberal, de que caberia ao mercado garantir a preservação da floresta, através de uma propaganda sutil de empresas que se propõem a fazer o rastreamento do gado. É claro que existe uma empresa capitalista por trás. E essa empresa é o Imaflora. O Imaflora que eu já critiquei muito no início dos anos 2000, por conta do seu apoio à exploração madeireira supostamente sustentável, mas na verdade altamente destrutiva na Amazônia. O Imaflora, que naquela época era representado por Tasso Azevedo, que é um frequentador, quanto mais, da Globo News. Então o Imaflora é uma empresa certificadora. E essa é a ideia toda por trás da reportagem. Eles vão fazer agora a propaganda do projeto de chipagem do gado para que o gado seja acompanhado ao longo de todo o processo de criação, né? É a ideia do gado tecnológico, o gado verde. Tudo bem,
quer chipar o gado, acho maravilha. Aliás, acho que não devia ser incentivo, deveria ter uma obrigação para que isso aconteça. O problema é diminuir a importância que o Estado deve ter fundamentalmente na preservação da floresta amazônica. Então agora vamos dar uma olhadinha na mocinha do Imaflora e na sua propaganda. O Brasil precisa, em termos de acesso a mercados, melhorar essa política para dar garantias tanto sanitárias como socioambientais. Então isso é essencial para o futuro da nossa indústria e a gente está trabalhando com o governo para fazer isso. A partir de 2025, a União Europeia vai exigir o rastreio de toda a cadeia de produção, desde que o boi nasce, para continuar comprando carne brasileira. Para a ONG Imaflora, que há quase 30 anos incentiva a pecuária sem desmatamento, a solução é usar chips ou brincos digitais nos bois. Falta um estímulo do mercado, né, incentivos, porque o produtor hoje ele não tem um porquê ele chipar esse animal. Isso vai custar caro para ele, vai dar mais trabalho. Então teriam que ter incentivos ou tributários ou de crédito agrícola. Para o Imaflora, a solução é usar chips. Os chips de monitoramento são até bem-vindos, mas eles não são a solução. A solução é a presença intensa e ampla do Estado brasileiro em todas essas áreas que precisam ser protegidas. E veja que ela nem fala em obrigatoriedade do monitoramento, ela fala em incentivos. Mais incentivo que esse povo tem, mais crédito que esse povo tem. Você acha que você vai resolver essa questão com isenção de imposto? Eles já não pagam imposto, ou quase não pagam. Quando um grande frigorífico que abate 40 mil animais por dia disser eu só compro animal com rastreabilidade desde o começo, desde que o boi nasce, e aí ele vai saber, né? Se você coloca um chip no gado ou brinco no boi, você vai saber por onde ele passou durante toda a vida dele. Se você fizer isso, aí não adianta, né? Por que o pecuarista vai criar um animal ali dentro de uma área que ele não vai conseguir vender? Porque a finalidade de tudo é o dinheiro, é vender o gado depois. Se você não tiver para quem vender... Enquanto esse repórter demonstra grande ceticismo quanto ao poder do Estado em controlar suas próprias terras, veja o nível de fé que ele tem na chipagem e no rastreamento. Ele acha que aquele gado que não tiver o certificado de boas práticas, ele não vai conseguir ser consumido por ninguém. Não vai ter ninguém para comprar aquele gado se a chipagem de fato funcionar. Para isso ser verdade, você teria que convencer a população brasileira inteira de que a carne não pode ser consumida, a não ser que ela não venha... a não ser que ela venha de uma área que esteja de acordo com a lei vigente. Para finalizar, eu te pergunto o que falta para essas reservas serem realmente protegidas, para que daqui a um ano você resolva fazer a segunda edição da reportagem que você produziu por lá, seja nessa área, seja em outra região, e não se deparar com o cenário que você viu. Eu acho que um ponto principal é fazer com que as multas do ICMBio, as autuações do ICMBio, seja levada mais a sério. Então, em vez de você multar em 40 milhões de reais um pecuarista que evidentemente não vai ter como pagar, que seja uma multa de 1 milhão, de 500 mil, mas que ele seja obrigado a pagar. Olha a ideia do cara. Para que seja levada a sério uma multa que atualmente é de 40 milhões, para que ela seja levada a sério, ela tem que virar uma multa de 500 mil. Eu acho que eu prefiro a de 500 mil, viu? Eu levo mais a sério a de 40 milhões, mas que ele seja obrigado a pagar. Ué, essa aí ele também é obrigado a pagar. Só que pela justiça ele consegue enrolar e não pagar nunca. Se o Estado não cobrar, aí que não paga mesmo. E você acha que a de 500 mil vai ser diferente? Claro que não. Olha a ideia. E o segundo passo é aderir a essas políticas de controle, de rastreabilidade. E isso não só com gado. Você tem que fazer isso com madeira, porque tem madeira legal que é exportada, que é vendida. Você tem que fazer isso com boi, com outros animais, com minério, com ouro, porque se você tiver uma cadeia de rastreabilidade mais eficaz e saber exatamente de onde está vindo esses produtos, você inibe a irregularidade, o crime, a ilegalidade. Olha aí as palavras do patrocinador. O repórter é Vitor, né?
entusiasta do rastreamento. Ele acha que com rastreamento dá para você cortar árvores centenárias da floresta, dá para explorar ouro, minério, enfim, dá para fazer o diabo na Amazônia. Sim, você pode até inibir, se o rastreamento fosse perfeito, você poderia até inibir a ilegalidade, né? Mas se fosse perfeito, evidentemente, que nunca vai ser, porque as fraudes estão aí em todos os cantos para mostrar. Mas e a degradação ambiental? Aquela árvore que foi cortada legalmente, ela vai fazer menos falta do que a árvore que foi cortada ilegalmente? E a exploração de ouro, senhor Vitor? Aquele garimpo legal, ele vai poluir, ele vai deixar de poluir? Ele pode até poluir menos que o ilegal, mas você bebe a água que passa, né, naquele rio que passa ali do lado do garimpo legal? Não. Né? Mas a ideia capitalista neoliberal do Grupo Globo, né, ancorada na propaganda sutil, escondida do Imaflora e outras organizações, outros institutos que falam em monitoramento e em rastreabilidade, é que é possível o capitalismo avançar sobre toda a região amazônica desde que haja rastreabilidade, desde que haja monitoramento, e os mercados vão cuidar da preservação da floresta, porque o Estado nunca vai ser capaz, uma vez que as áreas são continentais. Então você vê que aparentemente é uma boa notícia que a gente tem no Fantástico, de que tem coisas acontecendo agora que não aconteciam no governo Bolsonaro, mas apenas 2% do gado foi removido, é uma quantidade ridícula, né? 2 mil junto de 100 mil cabeças de gado, ou seja, o Estado está se mostrando incapaz de abordar a questão, e a Globo News, com apoio do Imaflora e outros institutos que pretendem lucrar com a rastreabilidade e o monitoramento, tentam nos vender a ideia de que o Estado nunca vai ser capaz de dar conta dessa questão, que isso deve ficar por conta do mercado e que eles é que vão fornecer o link mágico tecnológico entre as vontades do Deus mercado e a região amazônica. Nada mais errado. Se a gente quiser preservar essas florestas aqui no meu entorno, a gente precisa da presença constante e ampla do Estado, não só naquela unidade de conservação, mas em todos os parques nacionais, unidades de conservação, terras indígenas e etc. Antes de acabar, mais um aviso para o jornalista, para o repórter Vitor Ferreira, que eu acho que ele está otimista demais quanto à velocidade e capacidade de regeneração da floresta. Os agentes destruíram 39 quilômetros de cercas e 3 currais. A área agora vai ser destinada à regeneração da floresta. Só que essa destruição, essa devastação que levou 2, 3 meses para os fazendeiros, para os grileiros fazerem, pode levar 50 anos para a floresta se regenerar. Uma castanheira, por exemplo, derrubada leva até 100 anos. Ele acha que a floresta que é derrubada levaria 50 anos para se recuperar. 50 anos não é nada na vida daquela floresta. Para ela se recuperar, ou seja, para ela ter as mesmas propriedades de estrutura e de biodiversidade que tem atualmente, são necessárias várias centenas de anos, talvez milhares de anos. Ele fala que uma castanheira pode precisar de até 100 anos para se desenvolver. Não, é muito mais. São 400, 500, 600 anos para você ter castanheiras daquele tamanho que estão sendo derrubadas nessas florestas. Quando você, Vitor, tiver uma noção da dimensão temporal associada à ecologia, à recuperação, aos ritmos da floresta tropical, você vai entender que os mecanismos de mercado são incapazes de dar conta da preservação dessa riqueza, dessa biodiversidade, que tem idades que vão muito, mas muito além dos ritmos ditados pelo dinheiro. Então,
o mercado não dá conta. A gente precisa do Estado protegendo a nossa biodiversidade e, no caso específico, a floresta amazônica, que está sendo destruída agora, num ritmo frenético e suicida. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.